Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Essa frase do Dalai Lama nos mostra que temos que concentrar o nosso foco e as nossas atenções no hoje, no presente. É nisso que devemos estar concentrados. Muitos ficam se perguntando sobre o amanhã. O amanhã é resultado das ações que tomamos hoje, das nossas escolhas, das nossas decisões. Estamos construindo no nosso presente o nosso futuro. Portanto, esqueça o futuro. Se concentre no presente. Se concentre em fazer as escolhas certas. É isso que vai fazer com que cada um de nós possa construir o futuro que a gente deseja. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal, no nosso Café com Ações, outro canal no YouTube. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda em julho do ano passado. Maratone os mais de 900 vídeos já aqui publicados. Todos os conteúdos gratuitos. Você não precisa pagar nada para acessar este conhecimento. Este conhecimento compartilhado é fruto da minha trajetória de consultor, 30 anos trabalhando para grandes empresas, vivendo o universo corporativo, 15 anos como investidor. Então é essa expertise, essa experiência, essas lições que a vida foi me ensinando que eu estou disponibilizando para vocês. Siga a ordem cronológica, maratone os vídeos, porque eles vão fazendo elos de uma mesma corrente. Em sendo assim, é importante ver os vídeos anteriores, porque às vezes eu posso falar hoje sobre algo que eu já fiz menção no passado, ou você pode ter uma dúvida agora que já pode estar respondida 2, 3 meses atrás. Faz sentido maratonar os vídeos do canal. Deixe sempre o like e compartilhe com os amigos. Ajude o canal a crescer, assim a gente beneficia mais pessoas. Uma outra frase interessante para a gente começar esse vídeo, esse terceiro vídeo de sábado do nosso estudo de caso da Oi, refletindo sobre algumas questões. Essa frase é do padre Fábio de Mello. Os ciclos que nos movem são os mesmos que nos paralisam. Os ciclos que nos movem são os mesmos que nos paralisam. A voz que nos guia é a que escolhemos ouvir. A voz que nos guia é a que escolhemos ouvir. Então veja, a importância de termos esse discernimento, que nós somos as nossas escolhas. Somos as nossas escolhas. Esse é o mantra que eu repito aqui. O que fazemos hoje determina o amanhã. E não precisa ser um grande sábio para entender isso, um grande mestre, né, para entender isso. Basta olharmos a vida simples do pequeno agricultor no campo. Eles nos mostram que, na sua sabedoria, muito simples, eles aprenderam que eles vão colher o que estiverem plantando. Essa é a vida. Esse é o fluxo da vida. As pessoas, muitas vezes, nas áreas urbanas, não entendem nada de agricultura e não conhecem essa dinâmica da natureza, que nós vamos estar sempre colhendo o que estamos plantando. Essa é a lógica de Deus. Precisamos despertar para isso, né? Então, preste atenção na voz que você escolhe ouvir, nos alerta o padre Fábio de Mello, né? Muito bem. Estamos fazendo uma série de vídeos, começamos essa semana, como as gigantes caem. Como as gigantes caem. É um trabalho feito pelo Jim Collins, uma das maiores autoridades do mundo na área empresarial. Tive a oportunidade de fazer um curso com ele de 1 dia e meio em São Paulo, alguns anos atrás. E ele fez essa reflexão a partir da crise do subprime de 2008, que ele viu muitas grandes empresas sucumbindo. Ele quis entender por que aquelas empresas outrora excelentes estavam desaparecendo ou em apuros. Então ele começou a estudar essa temática e perceber que grandes empresas, colossos, empresas superpoderosas, podiam passar por dificuldades e podiam desaparecer da face da Terra. Assim como os dinossauros do passado, né? Então, tamanho não é garantia de nada. Sucesso do passado não é garantia de continuidade no futuro.
E por que estamos trazendo essa temática? Porque estamos refletindo sobre a Oi. Nessa série a gente faz essa correlação das gigantes, porque as gigantes caem, os insights do Jim Collins, com a história da Oi. Porque acredite, a Oi já foi uma gigante. A Oi era a quarta maior empresa listada em bolsa no Brasil, empresa privada. A quarta maior empresa privada listada na Bolsa Brasileira. Suas ações passaram dos R$100 a cotação. E de repente essa empresa começou a passar pelos estágios do declínio. Falamos isso aqui nos vídeos anteriores. Os estágios do declínio. E a Oi passou por esses estágios e está no estágio 4 do declínio. Estágio 4. Um momento difícil, um momento, vamos dizer assim, vital. Porque nesse estágio 4, algumas empresas se recuperam e outras passam para o estágio 5. E aí nesse é a morte. Elas desaparecem. E aí me chamou a atenção, eu estou pesquisando, né, algumas matérias, algumas coisas anteriores, publicadas há algum tempo atrás, e aí me chamou a atenção uma notícia que eu queria compartilhar com vocês, para vocês entenderem um pouco dessa dinâmica da Oi, né? Desde o pico em 2012, essa foi uma matéria de 2016, de junho de 2016. Desde o pico em 2012, a Oi encolheu mais de 20 bilhões de reais na Bolsa. A empresa entrou com pedido de recuperação judicial com uma dívida de 65 bilhões de reais. As ações da Oi estão acumulando queda neste ano de mais de 50%. A Oi entrou com seu pedido de recuperação judicial, já encolheu mais de 20 bilhões em valor de mercado na Bovespa, em pouco mais de 4 anos, segundo o levantamento da provedora de informações financeiras Economática. A empresa, no seu auge, em 30 de abril de 2012, estava avaliada na Bolsa Brasileira em 21 bilhões 335 milhões de reais. A companhia encerrou o pregão no dia 20 de junho de 2016 com um valor de mercado de 809 milhões de reais. 809 milhões de reais era o valor em 2016, em junho de 2016, no dia 20, versus 21,3 bilhões no dia 30 de abril de 2012. A perda em 4 anos equivale ao valor atual de mercado de empresas como Croton ou CPFL, dizia a matéria. Atualmente, a empresa com maior valor de mercado na Bovespa é a Ambev, na época que foi escrita a matéria, né? Avaliada em cerca de 300 bilhões. No ano, as ações da Oi acumulam queda de mais de 50% na Bolsa. As ações seguem uma trajetória de desvalorização desde 2012. Os papéis preferenciais acumularam nos últimos 3 anos, quedas de 49%, 76%, 77%. Já os ordinários tiveram perdas anuais de 54% em 2013, 74% em 2014, 73% em 2015. E elas estão cotadas agora na casa de R$ 2,40 as ordinárias e R$ 1,95 as preferenciais. Então, é uma matéria antiga, mas mostrando a realidade da empresa, aquela época, em 2016, depois de ter chegado ao seu apogeu em 2012. 4 anos depois, ela naufragava e se afundava, né, num caos, num verdadeiro caos, que lhe levou a pedir recuperação judicial. A Oi entrou com o pedido de recuperação judicial no Rio de Janeiro para buscar reestruturar sua dívida de 65,4 bilhões e evitar, assim, um pedido de falência. Ela é a maior operadora em telefonia fixa do país, o que à época ainda era algo importante, mas que já olhando para o futuro se sabia que esse era um negócio que estava morrendo. E a quarta em telefonia móvel, com cerca de 70 milhões de clientes.
O pedido vem após a Oi ter anunciado na última sexta-feira que ainda não havia obtido acordo com credores para reestruturar sua dívida, considerada impagável. Segundo a empresa, 60% dos seus recebíveis estavam penhorados a bancos brasileiros. Em comunicado, a maior concessionária de telecomunicações do Brasil afirmou que a medida visa, entre outros objetivos, proteger o caixa da empresa e garantir a preservação da continuidade da oferta de serviços aos clientes. Segundo a Oi, o total de créditos com pessoas não controladas pela Oi listados nos documentos protocolados com pedido de recuperação judicial soma nesta data aproximadamente 65,4 bilhões. A empresa informou que não prevê fazer mudanças no quadro de funcionários ou de gestão das empresas que controla em razão da recuperação judicial. Todas as obrigações trabalhistas da companhia e benefícios atuais serão mantidos normalmente. As dívidas, a Oi fechou com prejuízo. A Oi estava endividada à época, fechou em 2015 com prejuízo de 5 bilhões e no primeiro trimestre de 2016 registrava um prejuízo de 1,64 bilhões. A dívida estava em março, uma dívida líquida de 40,8 bilhões. A agência de classificação de risco, Fitch, rebaixou a nota de crédito da Oi para C, que é o último nível antes do default, considerando insustentável a atual estrutura de capital da operadora. No último dia 10, o então presidente da Oi, Baird Gontijo, renunciou ao cargo em meio à crise e discordâncias com os sócios portugueses do grupo sobre a forma de reestruturação financeira da companhia. A Oi é considerada a maior concessionária de telecomunicações do Brasil, segundo a Anatel, detém 18,6% de participação do mercado em telefonia móvel, atrás da Vivo com 28,5%, da TIM com 25,8% e da Claro com 25,2%. Em telefonia fixa, a Oi divide a liderança com a Telefônica, ambas com 34,4%. Em abril de 2016, a Oi era a quarta empresa com mais linhas ativas em telefonia móvel, segundo a Anatel. Eram 47,6 milhões, o equivalente a 18,6% do mercado. Na telefonia fixa, a Oi obteve o primeiro lugar em março, junto com a Telefônica, com 14,8 milhões de linhas, ou 34,4% do mercado. Bom, então notícias aí da empresa, à época, em 2016, mostrando um pouco da realidade que a empresa estava vivendo. No final dessa matéria, diz assim: em 2014, a Oi contratou o BTG Pactual para tentar fazer uma oferta pela TIM, no esforço para não ficar à margem na consolidação em curso no setor de telecomunicações no Brasil, mas o negócio não vingou. A LetterOne, empresa de investimento do bilionário russo Mikhail Friedman, desistiu do negócio após ter proposto investir até 4 bilhões de dólares no negócio. Depois do fracasso da fusão com a TIM, veio a tentativa de reestruturar a dívida da Oi. No final de maio, a Anatel aprovou a troca de multas não pagas pela Oi por um programa de investimentos ao longo de 4 anos, estimado em 3,2 bilhões de reais. Então, notícias de 2016 mostrando um pouco a realidade da empresa. Uma gigante que vivia sérios problemas, uma empresa que já tinha tido o valor de mercado de 21,3 bilhões em abril de 2012 e que chegava em junho de 2016 com valor de mercado de 800 milhões de reais. E é uma empresa que vive aí um processo de declínio. Quando a gente vai entender um pouco essa dinâmica, observando o que nos ensina o Jim Collins, ele nos traz alguns insights interessantes. Ele comenta na sua obra: não existe erro mais grave na liderança do que alimentar falsas esperanças, que logo se desvanecerão. É uma frase do Winston Churchill e que nos chama a atenção para a importância de sermos realistas, de não ficar construindo expectativas e esperanças irrealizáveis, falsas, não concretizáveis. No início da década de 50, a Great Atlantic and Pacific Tea Company, conhecida como AIP, se destacava como a maior organização de varejo do mundo.
apenas um ponto percentual atrás da General Motors em vendas anuais. A Kruger era uma inexpressiva rede de mercados menor que a metade da AEP. Na década de 60, a AEP começou a perder o equilíbrio, enquanto a Kruger começou a lançar as bases para uma transição. De 59 a 73, ambas as empresas estiveram defasadas em relação ao mercado. Depois disso, as duas empresas trilharam caminhos inteiramente opostos, e ao longo dos 25 anos seguintes, o retorno acumulado da Kruger foi 10 vezes superior ao mercado e 8 vezes melhor do que o da AEP. Como pôde ocorrer uma inversão assim tão impressionante? A AEP tinha um modelo perfeito para a primeira metade do século XX, em que duas guerras mundiais e uma depressão impuseram frugalidade aos americanos, hortifruti baratos e em quantidade, vendidos em lojas utilitárias. Na segunda e mais próspera metade do século, porém, os americanos mudaram. Queriam lojas mais bonitas, maiores, com mais opções. Queriam um pão fresquinho, queriam flores, alimentos saudáveis, remédios, produtos frescos, 45 marcas de cereais, 10 tipos de leite para escolher. Queriam itens exóticos, além de várias misturas de proteínas em pó, ervas curativas chinesas. E queriam também poder realizar operações bancárias, tomar vacinas anuais para a gripe enquanto faziam as compras. Em suma, queriam superlojas que oferecesse praticamente tudo num só lugar, dando mais comodidade e conforto. O interessante é que tanto a Kruger quanto a AEP eram empresas antigas. A Kruger já tinha 82 anos de vida e a AEP 111. No início da década de 70, ambas as empresas tinham quase todos os seus ativos investidos em velhos mercadinhos tradicionais. À medida que a dura realidade gerada pelo descompasso entre o modelo ultrapassado da empresa e o mundo em transformação começou a se avolumar, a AEP montou uma defesa cada vez mais radical, mas jamais lidou com o fato básico de que os consumidores não queriam preços mais baixos, e sim lojas diferentes. Na Kruger, um padrão completamente diferente foi se revelando. Por volta de 70, a equipe executiva da empresa chegou a uma conclusão irreversível. O mercadinho dos velhos tempos, que representava 100% dos negócios da Kruger, estava fadado à extinção. Ao contrário da AEP, porém, a Kruger enfrentou essa dura realidade e agiu em cima dela. Fizeram pesquisas bem amplas e os dados apareceram. As superlojas eram o futuro. Assim que encararam os fatos, não houve realmente dúvidas quanto ao que tinha que ser feito. Então simplesmente fizeram. A Kruger decidiu eliminar, mudar ou substituir cada uma das suas lojas e sair de todas as regiões que não se enquadravam nessa nova realidade. No início da década de 90, a Kruger havia reestruturado seu sistema inteiro dentro de um novo modelo e estava a caminho de se tornar a cadeia de hortifruti número 1 dos Estados Unidos, posição que atingiu em 1999. Então veja, há momentos em que você percebe que o seu modelo de negócios já não condiz com a realidade dos novos tempos. E foi isso que muitas empresas fizeram ao longo de suas existências e que outras se negaram a fazer. As que se negaram a fazer irremediavelmente morreram, sucumbiram aos tempos, aos novos tempos. É interessante chamar a atenção disso, porque no caso da Oi, o que a gente viu foi que quando chegou em 2019, a Oi se lançou a fazer um novo planejamento estratégico. E nesse novo planejamento estratégico foi tomada uma decisão super importante. Deveria-se abandonar os modelos antigos de negócios da Oi. A Oi precisava vender ativos e se desfazer de negócios antigos que não mais eram, vamos dizer assim, movidos pelas tendências do futuro. Então, a empresa decidiu colocar à venda no seu plano estratégico alguns dos seus ativos, data centers, torres de transmissão e, mais importante ainda, vender a Oi Móvel, a Oi Celular, porque ela era a quarta competidora do mercado. Não tinha condições de se rivalizar com os outros players, Vivo, TIM e Claro. Tinha uma defasagem tecnológica, tinha uma dificuldade de investimento, estava super endividada, né, por conta de decisões erradas que foi tomando. Então, nesse novo planejamento estratégico, se teve esse recorte. Olha, eu preciso me desfazer de determinadas coisas, transformar isso em dinheiro, para que esse dinheiro possa me ajudar a reduzir as minhas dívidas, mas não só isso,
como o próprio Rodrigo Abreu disse e repete constantemente, eu não podia estar fazendo à frente da Oi uma grande liquidação, ou seja, vendendo tudo. Eu precisava vender, mas eu precisava também investir. Investir para pavimentar a estrada que vai me levar ao futuro, da sustentabilidade. E assim foi feito. A empresa vendeu nos últimos anos mais de 35 bilhões de ativos. Por outro lado, investiu nos últimos anos mais de 15 bilhões em ativos, de investimentos. Né? Teve mais de 15 bilhões de investimentos. Então, só nos últimos 2 anos, 15 bilhões de investimentos. Se a gente for pegar da recuperação judicial para cá, houve uma venda de 34, mais ou menos, bilhões em ativos, houve investimentos da ordem aí de 30 bilhões, mais ou menos, em ativos, e a gente vê nos últimos 2 anos, 2019, 2020, 15 bilhões em investimentos, e agora em 2021, mais 5 bilhões em investimentos, são 20 bilhões em investimentos nos últimos 3 anos. Então a empresa está investindo. Investindo em quê? No passado não, porque o passado eu estou me desfazendo dele. Agora eu estou investindo no futuro, eu estou pavimentando a estrada que me leva para o futuro. E nessa análise, nesse planejamento estratégico, a empresa definiu claramente que ia se posicionar em conectividade com a fibra ótica e se posicionar em tecnologia, que aí já era uma contribuição pessoal do Rodrigo Abreu, que tinha um DNA na área de tecnologia e entendia que o futuro seria das empresas de tecnologia. Então é essa reformatação que a empresa passa. Do mesmo modo que essa empresa americana que eu acabei de citar, né? Ela, exatamente, a Kruger, percebeu que o mundo estava mudando e que ela precisava se reposicionar. A Oi fez a mesma coisa. E é isso que a gente está aqui tentando mostrar para vocês nessa série. Os problemas, como eles vão surgindo, como eles vão se avolumando, como a empresa entra nos estágios do declínio, como nos ensina o Jim Collins, e ao mesmo tempo o que precisa ser feito para sair e reverter a situação do declínio. É possível? Sim, é. Todas as empresas conseguem? Não. Existem empresas que vão sucumbir, existem empresas que vão desaparecer. Mas existem algumas empresas que são insistentes, não desistem jamais e que conseguem montar planos inteligentes para dar a volta por cima. Nos parece ser esse o caso da Oi? O que é que você acha? Comenta aqui. Bom, esse foi o nosso último vídeo de sábado. Hoje é um dia para a gente aproveitar, comer aquela pizza, tomar o vinho, celebrar com a família, com os amigos. Tenham uma excelente noite, aproveitem e amanhã a gente continua. Fiquem com Deus e até a próxima. Deixa o like. Tchau.